Dando continuidade ao estudo do Estatuto dos Militares Estaduais, Lei 13.729, do ano de 2006, nós vamos falar agora a respeito das licenças às quais o militar vai ter direito durante a sua atividade, durante seus 30 anos de serviço. Então, iniciando aqui o estudo das licenças, nós verificamos que, primeiramente, a licença a gestante é um direito, logicamente, da militar, a policial militar, a bombeiro militar, que vier a ter seu filho, ela vai ter direito a um afastamento chamado licença gestante, que também é muito conhecido como licença maternidade. Professor, essa licença maternidade é igual à da servidora civil? Infelizmente não, porque a legislação dos militares diz que, se cair na prova, você tem que responder conforme nosso estatuto, que a militar vai ter direito a um afastamento de apenas 120 dias, enquanto que os outros servidores têm 180 dias, são 6 meses, a servidora militar só vai ter direito a um afastamento de 120 dias. Esse é o período da licença maternidade ou licença gestante. Professor, a partir de quando a militar vai poder tirar essa licença? A licença maternidade ela pode ser tirada pode ser gozada a partir do 8º mês de gestação. Então, entrou nos 8 meses, a militar já vai ter direito de se afastar para essa licença maternidade ou licença gestante. A grande maioria opta por tirar a licença somente após o nascimento da criança, mas a partir do 8º mês já tem direito a esse afastamento. E o afastamento pode até ser antecipado caso a militar venha a ter um problema, qualquer complicação, e havendo uma declaração médica pode se antecipar ainda mais esse afastamento. Professor, mas 120 dias é muito pouco, eu acho que a militar em alguns casos precisa de uma licença maior. O que acontece? Se cair na prova, nunca a licença maternidade vai ser prorrogada. Professor, mas o filho da militar nasceu com problema de saúde. Então isso não vai ser problema. Ela tira a licença maternidade, 120 dias, e após a licença maternidade ela vai tirar uma licença para tratar de saúde de dependente, que é outra licença que a gente vai estudar aqui. Professor, mas o problema não era com o filho. Após o nascimento da criança, ela adquiriu uma doença, está com problema de saúde qualquer, então ela vai tirar a licença para tratar da sua própria saúde, certo? Mas repito, a licença maternidade sempre vai ser no período de 120 dias, é o que determina a nossa legislação, podendo haver uma outra licença que não seja a licença maternidade, que não seja a prorrogação da licença maternidade. Então vimos a duração, 120 dias, vimos que ela é gozada a partir do 8º mês de gestação, podendo ser antecipada por prescrição médica, por determinação do médico, essa licença pode ser antecipada. Em relação aos pais, a licença paternidade, está aqui no nosso segundo item, o inciso 2, que fala da licença paternidade, que vai ter duração de apenas 10 dias. Então, nascendo o filho do militar, a partir do nascimento, certo? O militar vai ter direito de se afastar por 10 dias do serviço. Não importa se ele estava trabalhando no momento do nascimento, se ele estava de folga, a partir daquela data, ele tem direito a afastamento de 10 dias. Vocês devem lembrar aí do filme Tropa de Elite, quando nasceu lá o filho do Capitão Nascimento, de imediato ele já se afastou do serviço, e é um direito do militar realmente, a partir do nascimento da criança, ele se afastar por 10 dias do serviço. Nada impede, logicamente, eu mesmo fiz isso quando nasceram meus 2 filhos, tirei a licença paternidade de 10 dias, e logo em seguida tirei 30 dias de férias, que era um direito meu. Então, emendei, deu 40 dias, mas o período da licença paternidade em si é de somente 10 dias, previsto na legislação a partir do nascimento da criança, do filho do militar. Na sequência, a gente vai ter a licença que eu acredito que seja a licença que tem mais informações importantes e que pode ser cobrada na prova até com mais intensidade, que é a LITIPO, licença para tratar de interesse particular. Professor, quais são as informações importantes em relação a LITIPO? Como eu falei, a licença para tratar de interesse particular é uma licença que o militar tem direito, na qual ele se afasta da atividade para resolver qualquer problema particular que ele tenha. Vixe, professor, é muito bom, Quer viajar, está estressado, quer passar aí 1 ano viajando, o militar quer estudar, o militar está com alguns problemas com a família, quer se afastar. Então o militar, sempre que tiver um problema particular, vai poder tirar uma licença para tratar de interesse particular. Eu sei qual é a duração máxima dessa licença.
no máximo 2 anos. Ela vai durar até 2 anos. Ininterruptos, ou você pode tirar 3 meses, volta a trabalhar, depois tira 3. No máximo, somando tudo, eu posso ter até 2 anos de licença para tratar de interesse particular. Professor, estou com 1 ano de polícia, já estou cheio de problema, estou com 1 ano que estou no bombeiro, estou aguentando o serviço, não, queria descansar um pouco. Posso tirar essa licença? Não. Para tirar licença para tratar de interesse particular, você vai ter que ter mais de 10 anos de serviço. Então, passou os 10 anos de serviço, aí sim você pode requerer uma licença para tratar de interesse particular. Ah, professor, mas essa licença é muito boa, né? Eu posso ficar até 2 anos sem trabalhar? Pode. Só que você tem um pequeno problema. Você vai ficar 2 anos sem trabalhar, 2 anos sem receber, 2 anos sem contar para aposentadoria, 2 anos sem direito a nada. Então, durante o período da LTIP, o militar não vai contar esse período para nenhum efeito. Ele não vai ter direito a nada. Repito, é uma licença que eu nem preciso ser tão detalhista para que eu quero. Professor, passei na faculdade de Direito, quero ver se eu vou permanecer ou não na corporação. Tire, meu irmão, sua licença sem nenhum problema. Estou pensando em estudar para outro concurso público, queria ter tempo integral. Tire a licença sem nenhum problema, repito, desde que você tenha mais de 10 anos de serviço e que você não ultrapasse o período máximo, que é de 2 anos, como nós falamos. Então, o militar que tirar a sua LTIP vai poder ficar até 2 anos afastado do serviço, só que ele vai perder a remuneração, não vai contar a antiguidade, não vai contar tempo de contribuição, não conta para nada. Professor, o que é essa história de não contar a antiguidade? Um militar de uma turma, é um capitão, por exemplo, e tirou a licença para tratar de interesse particular. Chegou a época, toda a turma dele foi promovida a major e ele continuou como capitão, porque estava de LTIP. Quando ele voltar, ele vai ser o mais moderno da turma dele. Então ele vai perder a sua antiguidade, porque o restante já é major e ele continua sendo capitão. Mesma coisa para as praças. Então, o militar durante esse período vai perder a sua antiguidade, porque não conta esse período para a antiguidade. Não conta como contribuição. O militar tirou 6 meses de LTIP, aí completou 30 anos de serviço. Quando ele for pedir a reserva remunerada dele, vão dizer que ele não pode ainda ir para casa porque ele tirou aqueles 6 meses. Ele vai ter que trabalhar mais 6 meses para poder complementar e ter realmente os 30 anos de contribuição, porque aquele período não contou. Professor, mas eu posso pagar por fora essa contribuição? Pode, certo? Se você quiser, você pode pagar por fora a contribuição, aí vai contar pelo menos para efeito de contribuição, somente para isso, não conta para antiguidade, não vai valer para nada, mas vale como efeito de contribuição, aí você vai poder se aposentar. Só que, enquanto o militar tem descontado o seu salário mensalmente 11% para a Previdência, pelo menos aqui no estado de Ceará, se ele quiser que esse período da LTIP conte para efeito de aposentadoria, ele vai ter que contribuir para o Sistema Único de Previdência dos Servidores Públicos do estado de Ceará 33%. Digamos que a gente está falando aqui de um cidadão que ganha R$3.000, militar qualquer que ganha R$3.000. Então, se ele quiser tirar a LTIP e contar aquele período da LTIP para aposentadoria, mensalmente ele vai ter que pagar 33% de R$3.000, R$990 por mês. Ele vai ter que pagar, além de estar sem receber, ele vai ter que pagar por mês, repito, 33%, ou seja, R$990 para um militar que ganha R$3.000. Então é assim que funciona a LTIP. Repito, só posso gozar se tiver mais de 10 anos de serviço. Ela pode durar até 2 anos, ininterruptos ou consecutivos ou não, né? Você pode interromper ou não esse período de 2 anos e não vai contar para a contribuição, não conta para a antiguidade e você perde o direito à sua remuneração. Então é assim que funciona a licença para tratar de interesse particular. Já a licença para tratar de saúde de dependente, no vídeo passado eu expliquei para vocês quem eram esses dependentes. Só tem o direito de tirar a licença para tratar de saúde dependente se esse dependente for um dos filhos, se for um dos pais, se for companheira ou cônjuge, certo? Companheira não é casado, né? E cônjuge é realmente casado, tem lá o matrimônio constituído pelo direito civil. Então, nesses 4 dependentes, se eles tiverem um problema de saúde que realmente demonstra a necessidade de você afastar-se totalmente do serviço para acompanhar, professor, que problema é esse? Aí quem vai dizer é a junta de saúde. A junta de saúde vai lhe analisar, melhor dizendo, vai analisar o seu dependente
vai ver se o problema necessita realmente do acompanhamento militar, a junta militar dando o aval, aí o militar vai ter direito a um afastamento também que pode durar até 2 anos. Professor, mas aí eu só posso tirar essa licença para tratar de saúde dependente se eu tiver também 10 anos de serviço? Não. Para a licença para tratar de saúde dependente, você vai poder tirar a qualquer momento, desde que realmente seu dependente esteja precisando. A gente teve aqui no Ceará, há 1 ano, 2 anos atrás, um aspirante. Saiu da academia, 3 anos de academia, estava lá no aspirantado e tirou a licença para tratar de saúde dependente, porque a mãe estava precisando muito, problema grave de saúde. Ela teve direito a esse afastamento. Só que como acredito que ela não queria ficar também sem a sua remuneração, até para ajudar no tratamento da sua mãe, ela tirou somente 6 meses, porque a licença para tratar de saúde dependente ela dura até 2 anos, dos quais os 6 primeiros meses sem prejuízo de remuneração. Então fica os 6 meses afastado, recebendo a remuneração normalmente. Após o 6º mês, aí o militar vai perder o direito à sua remuneração. Infelizmente, a lei é cruel, ela diz que depois do 6º mês, o militar fica como se tivesse LTIP, ou seja, perde remuneração, perde antiguidade, perde contagem de tempo de serviço, vai perder só tudo, certo? Isso após o 6º mês, até o período de completar 2 anos. Aí alguns alunos perguntam em sala de aula, professor, digamos que o militar tira aí seus 6 meses de licença para tratar de saúde dependente, volta a trabalhar, depois de 1 ano ele quer tirar de novo. Ele pode, certo? Só que já vai contar como se fosse o 7º mês, certo? E até o período de completar 2 anos, repito, sem direito à remuneração. Então não seria tirar 6 meses, voltar a trabalhar e depois ter direito de novo a 6 meses remunerado, certo? Então é assim que funciona a licença para tratar de saúde de dependente, que é a 4ª licença que a gente estuda. Agora a gente vai para a 5ª, que fala na licença para tratar da saúde do próprio militar. Então o próprio militar, quando adoece, tem direito a um afastamento, certo? Sem prejuízo da sua remuneração, sem necessidade de ter 10 anos de serviço, ter 1 ano. Adoeceu, tem que se afastar, o médico deu lá uma declaração, deu documento, atestado médico falando da necessidade do militar se afastar, ele vai tirar essa licença sem nenhum problema. Professor, o que mais pode ser perguntado na prova em relação à licença para tratar de saúde do próprio militar? Não vão lhe perguntar nada, porque a única informação que tem no estatuto é que existe a licença para tratar da saúde própria do militar. Não se fala em duração, não se fala em condição, não se fala em nada. Eu só expliquei por conveniência para que vocês pudessem entender, certo? 6ª licença é a licença adotante. A licença adotante é parecida com a licença maternidade, mas não é a mesma coisa, até porque vai ter direito à licença adotante a militar que adotar uma criança. O senhor quer dizer que eu sou homem, sou militar, quero adotar uma criança, eu não tenho direito à licença? Não, o acraseado está mostrando para a gente aqui, ó. Se fosse ao adotante, aí sim seria o militar, mas é a adotante. Professor, só isso aí não está me deixando convencido de que realmente é concedido só à mulher. Veja só, quando nasce o seu próprio filho, você é militar do sexo masculino. Quando nasce o seu próprio filho, a gente viu que a licença paternidade ela dura o quê? 10 dias. E a licença adotante, ela pode durar até 120 dias, dependendo da idade da criança. Então, fica mais uma vez provado como é que eu adoto uma criança e tenho direito a 120 dias de afastamento e nasce meu próprio filho e só são 10 dias. Então, repito, a licença adotante, ela é concedida somente a militar, ou seja, militar do sexo feminino. Professor, como é que vai funcionar essa licença adotante? Vai depender muito da idade da criança. Se a criança tiver de 0 até 1 ano, aí o afastamento vai ser o maior de todos, vai ser de 120 dias. Vai ficar fácil a memorização, porque se tiver mais de 1 até 4, cai pela metade, de 120 cai para 60. Se tiver mais de 4 anos até 8, nós vamos de novo ter o período caindo pela metade, cai somente para 30 dias. Então, quanto mais jovem for a criança, logicamente você vai ter uma dificuldade maior, vai ter um trabalho maior. Quanto mais jovem for a criança, maior vai ser o período de afastamento, sendo que o período máximo vai ser o período equivalente à licença maternidade, que é um período de 120 dias. Então, de 0
a 1, 120 dias, mais de 1 até 4 anos, vai ser um período de 60 dias, mais de 4 até o período de 8 anos, vão ser 30 dias de afastamento que a militar vai ter direito como licença adotante. Quando se fala em licença, como eu falei no vídeo anterior, as licenças podem ser interrompidas por diversas situações, por diversos motivos, certo? Então, a licença pode ser interrompida em virtude de um estado de guerra, um estado de sítio, calamidade pública, uma situação de emergência ou por uma prisão qualquer. Foi decretada a prisão do militar, então interrompe-se a licença dele. O militar foi preso preventivamente, foi preso em flagrante. Prendeu, como é que eu vou dizer que ele está de licença se ele está preso? Então são 3 situações basicamente. Situações de emergência, situações que geram a prisão desse militar e por último, eu já tinha falado para vocês, a licença pode ser interrompida para cumprimento de punição de natureza grave quando determinado pelo comandante-geral da corporação. Falou em afastamentos regulamentares, quem é que interrompe para cumprimento de sanção? Governador ou controlador? Falou em licenças, quem é que pode interromper para cumprimento de sanção? Comandante-geral é a autoridade competente para interromper essa licença. Esquisito que a lei fala em dispensa de serviço. Está aqui nas licenças, a legislação vai falar para a gente a respeito de dispensa de serviço, que não é bem a dispensa de serviço que a gente estudou lá no Código Disciplinar, que aquela do Código Disciplinar é dispensa como recompensa. A gente viu que o militar prestou bom serviço à corporação, o tenente-coronel ou coronel pode dispensá-lo por até 6 dias ao ano quando ele prestar esse bom serviço. Só que o Estatuto de novo vem falar em dispensa, só que ele fala em dispensa de serviço e até uma dispensa esquisita. Por quê, professor? Porque a dispensa de serviço do Estatuto pode ser por 2 motivos. Primeiro, prescrição médica. Peraí, professor, o cara está doente, vai ser dispensado de serviço, quem está dispensando é o médico, não é a corporação não. Realmente, eu penso assim, mas se cair na prova, dizendo que o militar foi dispensado de serviço por prescrição médica, considero como correto, que é uma das formas de dispensa do serviço. O militar ia tirar o serviço, só que apresentou o atestado médico e foi dispensado do serviço. E uma outra dispensa, que é citada na lei, é a dispensa do serviço para desconto em férias. Como assim, professor? Você tem direito a 30 dias de férias, só que você está com um problema qualquer para resolver, precisa de 5 dias, de 1 semana para resolver esse problema. Você fala com o seu comandante, pede a dispensa desses 7 dias para descontar nas suas férias. Autorizou, então essa dispensa de serviço também é considerada pelo Estatuto. Então, são 2 tipos de licença. A licença para desconto em férias e a licença, aliás, é a dispensa por prescrição médica, são as 2. Na sequência, desculpa, vamos falar um pouquinho a respeito das prerrogativas dos militares. Algumas vezes a gente confunde as prerrogativas com os direitos, mas na verdade a prerrogativa é um direito exclusivo do militar. Basta a gente ver a primeira pergunta aqui do slide, que pergunta para a gente se uma autoridade civil pode prender um militar. A autoridade civil, pessoal, só vai poder prender um militar em uma situação. Qual é, professor? Em caso de flagrante delito. O militar cometeu um crime, está em flagrante, as situações de flagrante estão previstas lá no Código Penal, no Código Penal Militar, e Código de Processo Penal e Processo Penal Militar. O militar foi preso em flagrante, matando, roubando, cometendo qualquer crime. Aí ele pode ser preso pela autoridade civil. Mas se existe um mandado de prisão, que é o segundo caso em que o cidadão pode ser preso, quem vai cumprir é a própria corporação. E a autoridade civil vai, logicamente, conduzir esse militar à delegacia, mas ele vai passar na delegacia o tempo necessário somente à feitura do documento da prisão em flagrante. For ouvido o acusado, testemunhas, todo mundo, então ele tem que ser liberado da delegacia e conduzido a uma organização policial militar ou organização bombeiro militar. Se ele é policial militar, vai para o quartel da PM, se é bombeiro, vai para o quartel do bombeiro, ficando na responsabilidade do comandante daquele quartel. Por isso mesmo, ele tem que ir para um quartel cujo comandante seja superior a ele. Não faz sentido botar um coronel para cumprir uma prisão no quartel que é comandado por um major, por um capitão. Então, o militar cometeu o crime, foi preso, está lá no quartel, aliás, está lá na delegacia da Polícia Civil, mas só vai ficar lá pelo tempo necessário à
se fazer o procedimento e depois é conduzido a um quartel da corporação a qual ele pertence. Na sequência, tem aqui a segunda pergunta: onde ele será preso? Sempre ele vai ser preso em quartel da corporação a qual ele pertence. Enquanto for militar, ele não pode ser preso em delegacia, no presídio comum. Enquanto for militar, ele cumpre essa prisão no quartel da corporação a qual ele pertence. Até para preservar o militar. Imagine o policial militar que já prendeu vários bandidos e se desviou e acabou cometendo um crime. Aí bota ele lá no presídio comum. Então bota lá na delegacia junto com os presos. Vão matar, vão bater, vão fazer alguma coisa que venha a não respeitar a integridade física daquele militar. Então sempre ele vai ficar preso no quartel da corporação a qual ele pertence. Nós temos aqui a legislação dizendo o seguinte: se durante o processo e julgamento no foro civil houver perigo de vida para qualquer militar estadual preso, o comandante-geral da respectiva corporação militar providenciará os entendimentos com o juiz de direito do feito, visando a garantia da ordem nas cercanias do fórum ou tribunal pela polícia militar. Existe um caso que aconteceu aqui no estado de Ceará que gerou uma grande repercussão. O capitão matou 2 médicos aqui no município do interior e à época a imprensa toda questionou o comandante-geral porque o capitão foi ser ouvido lá no município de Iguatu, o município que era responsável pelo processo, e o comandante-geral teve que mandar um reforço de vários policiais para garantir a integridade física do preso, certo? Só que isso é um direito, está previsto na lei. E nenhum preso, seja ele quem for, seja um cidadão comum, seja um juiz, um policial militar, nenhum preso pode ter sua integridade física ferida se ele está sob a guarda, sob a tutela do Estado. Então, por isso é que sempre que houver necessidade de esse preso, esse militar ser encaminhado ao fórum para ser ouvido, para ser processado, para ser julgado, a segurança do fórum vai ficar sob a responsabilidade da Polícia Militar, independente de ser um bombeiro ou policial militar. Logicamente, esse papel de garantir a segurança do prédio vai ser da Polícia Militar. Então, repito, se durante o processo ou julgamento no foro civil houver perigo de vida para qualquer militar estadual preso, o comandante-geral da respectiva corporação militar, Polícia Militar ou Bombeiro, providenciará os entendimentos com o juiz de direito do feito, visando a garantia da ordem nas cercanias do fórum ou tribunal por quem pela Polícia Militar. Ela é quem vai preservar essa ordem. Na sequência, a lei diz também para a gente que o militar estadual da ativa, veja só, militar ativo, no exercício de função militar, de natureza militar ou de interesse militar, é dispensado do serviço na instituição do júri e do serviço na justiça eleitoral. São 2 situações. O militar, enquanto estiver na ativa, ele vai ser dispensado de 2 funções que qualquer cidadão do povo pode ser convocado. Qualquer um de vocês pode ser convocado para trabalhar à disposição da justiça eleitoral, para ser mesário, presidente de sessão, para trabalhar no dia da eleição para a justiça eleitoral, logicamente que vai fazer isso gratuitamente. O militar é dispensado dessa função enquanto ele estiver no serviço ativo. Cuidado que na prova podem querer lhe enganar e dizer que o militar ativo ou inativo é dispensado dessas funções. Somente o ativo é dispensado. Eu sou essa história da instituição do júri. O que é? Quando o cidadão comete um crime contra a vida, por exemplo, ele vai ser julgado pelo tribunal do júri. São pessoas do povo que são convidadas para compor aquele júri, e juntamente com o juiz, promotor, é que vão lá julgar, definir se esse acusado, se o réu é culpado ou não, se deve ser preso ou não. E quem vai ser chamado para compor o júri? O professor, o médico, o advogado, o faxineiro, pessoas do povo vão ser chamadas para decidir se aquele réu é culpado ou não. O militar estadual, enquanto estiver no serviço ativo, também é dispensado dessa convocação. Não pode ser convocado enquanto estiver no serviço ativo. Repito, se ele estiver na inatividade, nada vai proibir que ele seja convocado para exercer essa função, certo? Então, na sequência, a gente vê o uso dos uniformes, que é outra prerrogativa dos militares. A lei, tanto o Código Disciplinar como o Estatuto e a legislação federal proíbem a utilização do uniforme
da polícia militar por qualquer cidadão que não seja policial militar, bem como do bombeiro por qualquer cidadão que não seja bombeiro. E se alguém desrespeitar isso, vai estar cometendo um crime previsto em lei, certo? Então, nenhum cidadão que não seja policial militar ou bombeiro militar vai poder utilizar os uniformes dessas corporações. A lei é tão rigorosa, pena que não é na prática assim, mas ela é tão rigorosa que as empresas de segurança não podiam nem ter um uniforme semelhante com o da corporação, certo? Então há uma falha, porque não existe fiscalização realmente enquanto a essa determinação. A lei diz que você não pode utilizar um uniforme nem que se assemelhe ao da corporação, mas se a gente pegar aqui no caso do Ceará, existe um quartel da Polícia Militar que tem um programa Ronda do Quarteirão, e o policiamento tem uma farda muito parecida com outro programa que foi criado pelo governo do estado, que é o Pró Cidadania, que são pessoas que são contratadas nos municípios para fazer a segurança, mas que não são polícia, que não tem estabilidade, que não tem nada a ver, mas usa um uniforme idêntico. Só a cor que é um pouquinho esverdeada, enquanto que a do Ronda do Quarteirão é azul, certo? A essa falha o próprio governo autorizou esse programa, o próprio governo está desrespeitando essa legislação que proíbe a utilização de uniformes semelhantes aos da Polícia Militar ou ao do Corpo de Bombeiro. Dia desse eu estava num shopping e vi um cidadão lá com a camisa vermelha, com a bota caque, aliás, com a calça caque e com a bota lá preta. Eu imaginei, é o bombeiro. Vou ali cumprimentar. Cheguei perto do rapaz, quando eu vi, na verdade, era um rapaz da brigada de incêndio lá do shopping, que não tinha nada a ver com o Corpo de Bombeiros. Então, não é permitido, mas na prática acaba acontecendo. Então, não se assuste se você verificar que a teoria é diferente da prática. E o que a lei diz? Vamos aqui. O uso dos uniformes é privativo, né? São privativos dos militares estaduais e representam o símbolo da autoridade militar com as prerrogativas a esta inerentes, a autoridade militar inerente. Logicamente, que o próprio militar pode cometer o crime e a transgressão disciplinar. De que forma? Eu sou sargento e estou utilizando o uniforme do capitão. Então estou cometendo transgressão disciplinar e crime, porque esse uniforme não é correspondente ao meu grau hierárquico. O capitão está utilizando o uniforme do coronel. Então tudo isso aí vai ser considerado crime e transgressão disciplinar. Como eu falei, constitui crime o desrespeito ao disposto acima, bem como o uso por quem a eles não tiver direito. Como eu já falei, o próprio militar ou qualquer outro cidadão vai cometer o crime se estiver utilizando o uniforme e não tem direito de utilizar aquele uniforme. Como eu falei, nenhuma instituição pública ou privada vai poder utilizar o uniforme nem que se assemelhe ao da corporação. Segundo a lei, que é bem rigorosa, o gerente, a pessoa que utilizou o uniforme, os responsáveis por aquela empresa deveriam todos ser processados. É o que a gente tem aqui. É vedado, ou seja, é proibido a qualquer civil ou organizações civis o uso de uniformes ou a ostentação de distintivos, insígnias, ajudas ou emblemas iguais ou semelhantes que possam, veja só, que possam ser confundidos com os adotados para os militares estaduais. Então, como eu falei, a lei é muito rigorosa. Ela diz que a empresa de segurança, a brigada de incêndio do shopping, ninguém pode utilizar o uniforme que se assemelhe, que se confunda com o uniforme de uma corporação militar estadual, porque se isso ocorrer, haverá crime, não só por parte de quem está usando, mas também por parte dos responsáveis pela empresa. Gerente, dono da empresa, todos deveriam ser responsabilizados em virtude desse uso indevido do uniforme. Em relação ao uniforme ainda, para concluir, é proibido ao militar estadual o uso dos uniformes e acréscimos. Primeiro, em manifestação de caráter político partidário, fica claro, o militar está se manifestando em relação à sua opção político-partidária, o uniforme é totalmente proibido. Também vai ser proibido utilizar no estrangeiro, quando é atividade não relacionada com a missão policial militar ou bombeiro militar, salvo quando expressamente determinado e autorizado. Professor, o que o militar vai estar no estrangeiro utilizando uniforme? O militar vai fazer, isso acontece muito. Policial militar e bombeiro vão fazer o curso em Israel, nos Estados Unidos, na Colômbia. Se lá estão fazendo um curso em nome da corporação e está autorizada a utilização do uniforme, nenhum problema. Se não, eles não vão poder utilizar o uniforme fora do país sem autorização. Por último, também não vai ser permitido o uso ao militar na inatividade
salvo para comparecer às solenidades militares estaduais, cerimônias cívico-comemorativas das grandes datas nacionais ou estaduais, ou atos sociais solenes, olha só, quando devidamente autorizado pelo comandante-geral. Até vimos lá no Código Disciplinar que o militar inativo pode ser proibido de utilizar o uniforme por até 1 ano. Mas se o militar vai para uma solenidade nacional, 7 de setembro, aniversário da Polícia Militar, aniversário do Estado do Ceará, se ele vai para um ato social, né, o casamento de uma filha, o 15 anos de uma filha, ele vai sim poder utilizar o seu uniforme mesmo estando na inatividade, desde que tenha autorização do comandante-geral. Então, essas são as situações de proibição, e o militar tem que ter bastante cuidado para não cometer nenhum crime relacionado ao uso dos uniformes. A gente conclui e na próxima aula a gente dá continuidade.